Fala galerinha, resuminho maroto, eu sei que vocês gostam, com certeza você acompanhou aí todo o conteúdo da Francesca Educação Financeira desse módulo 6, que cai até 25% aí das questões da sua prova de CPA 10, e agora tu tá esperando aquele resumo onde a gente fala um pouquinho sobre os conceitos para você ir relembrando tudo que tu viu. Lembra de acompanhar cada uma das aulas, e esse aqui é só realmente para você lembrar de alguns detalhes, né? Ver se realmente está tudo afiado no momento aí que você vai fazer as questões e fazer os simulados aí para te preparar também. Nesse módulo 6, a gente falou muito aí sobre renda fixa e renda variável, começou lá com o conceito, lembrando que uma delas, a renda fixa, ela está atrelado à realidade de juro. Eu prometo te pagar um juro, que pode ser pré-fixado, pós-fixado ou até mesmo híbrido, através de uma emissão de um título, ou seja, eu estou te entregando o papel, você me empresta dinheiro e lá no futuro eu digo que eu vou te pagar esse dinheiro de volta com mais juros. Do outro lado, a gente falou também da renda variável. Renda variável não tem nada a ver com juro, não. Eu também estou comprando um papel, também estou comprando um título, mas esse título aí, ele é olhando principalmente para o lucro. Eu me torno sócio de uma empresa, me torno sócio de um negócio, quando eu estou falando de renda variável, esse negócio indo bem, eu vou ter ganhos, então são vários tipos de ganho, que a gente fala inclusive durante todo o nosso bate-papo sobre isso, mas ele não é uma garantia de lucro quando eu estou falando aí especificamente de renda variável. Posso ter lucro ou não, se eu tiver lucro eu tenho rentabilidade, eu tenho ganhos, se eu não tiver lucro eu posso inclusive ter perdas, e essa é uma das grandes diferenças aí de renda fixa para renda variável. Aí a gente começou a falar de renda variável, e quando a gente falou de renda variável a gente falou de ações, que é um valor mobiliário que tem tudo isso aí registrado e regulamentado pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e falando em ações tem dois tipos de ações, as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ordinárias são aquelas que dão direito a voto. As ações principais. Principais porque eu tenho direito de votar, então eu tenho direito de mudar, inclusive, o caminho, o rumo da empresa, né? E se eu tiver ações preferenciais, as ações preferenciais, elas me dão preferência. Preferência em quê? Em receber dividendos. Os primeiros dividendos de um percentual maior é pago para as ações preferenciais, diferente aí das ações ordinárias. Então é importante saber que existem esses dois tipos. A gente também falou sobre o processo de abertura de capital, né? A empresa quer abrir capital, ela tem que pedir autorização para a CVM, depois busca uma instituição financeira que vai fazer todo o processo de underwriting ali, né? Buscar a documentação, dizer o que precisa, e também essa instituição vai vender as ações depois. A gente também falou aí dentro desse processo de mercado primário e secundário, o mercado primário onde são vendidas essas ações e o dinheiro vai para a empresa, e depois o mercado secundário que dá aquela liquidez, né? Onde eu vendo as ações que eu comprei para uma outra pessoa, eu também posso ter lucro nesse sentido, mas ali o dinheiro está só mudando de mãos, não está indo mais para a empresa. Falando ainda de ações, a gente falou de alguns conceitos que caem na sua prova, implit e split. Split, desdobramento, também pode ser conhecido, né? Implit, né? É o dobramento, né? O implit eu diminuo a quantidade de ações, o split eu aumento. Eu tinha 100, vou fazer um implit, vai diminuir. Quanto que pode ser essa redução? Vai depender. É um implit de 2 para 1, de 3 para 1, de 4 para 1, de 5 para 1, isso vai estar especificado. Split é quando eu dobro, quando eu aumento, né? Então é um desdobramento dessas ações. Importante saber esses conceitos ali para a sua prova, e lembrar que quando eu faço implit ou split não muda em nada o valor que o acionista tem, porque aquele acionista que tinha ali duas ações e agora eu fiz um implit, ele vai ter uma, mas essa ação vai valer mais. Quando eu fizer um split, o cara que tinha uma vai passar a ter duas, o valor de cada uma é menor, mas ele não tem nenhum prejuízo, o acionista não tem prejuízo em processo de implit ou split. A gente também explicou a diferença aí do home broker e da mesa de operações. Um tu faz tudo sozinho, o outro tu liga lá e pede para alguém fazer e tem um custo por isso. Quando a gente vai comprar ações, tem aí lote padrão de ações, tem também o fracionado. Lote padrão são sempre 100 ações. Fracionado eu posso comprar a partir de qualquer quantidade, então também tem uma diferença aí nesse ponto. Nós também falamos em relação às ações com relação aos custos, né? O que é custo na hora de comprar uma ação? E a gente falou da corretagem, dos emolumentos, da custódia e do próprio imposto de renda. Imposto de renda é aquela história, tive ganho, né? Tive
Tive ganho de capital no momento que eu vendi a ação, paga imposto de renda. E aí a gente inclusive teve uma aula explicando sobre isso, né? Falando ali do day trade, do swing trade, o day trade que eu pago aí 20% com 1% de dedo duro, né? O dedo duro lá já direto na bolsa, e é sempre, quando eu falo de day trade, sobre o valor de ganho. O swing trade já uma outra realidade, quando não é negociação no mesmo dia, eu pago menos imposto, 15%, e eu tenho um dedo duro também, um dedo duro de 0,005%, mas é sobre o valor da venda, porque eu não consigo apurar tão certo o lucro, então eu cobro sobre a venda, aviso o governo que o camarada ganhou dinheiro em bolsa, e depois, se o camarada não declarar no imposto de renda, ele vai ter problema. Esse é o famoso dedo duro do imposto de renda. Falando ainda em day trade, se eu não vender mais do que 20 mil por mês, eu não tenho nem o dedo duro, não tenho nenhum tipo de problema em relação a isso. Não pago imposto de renda se eu vender menos de 20 mil por mês na Bolsa de Valores, sempre em casos de swing trade, não sendo negociações do mesmo dia. Ainda voltando para aqueles custos, né? Quando eu falo de corretagem, é basicamente ali a operação, né? Quando a corretora te cobra para fazer uma operação, para uma compra, para uma venda, ela te cobra um percentual. Os emolumentos que a gente falava são aqueles casos em que você também fez negociação na bolsa, mas quem te cobra um percentual não é a corretora, é sim a própria bolsa, a B3. A comissão que ela te cobra lá, o percentual que ela te cobra é chamado de emolumento. E a custódia, basicamente, é a manutenção de conta, para ficar mais fácil de entender, né? Que é cobrado também pela corretora, para deixar registrado ali todas as informações conforme tu for precisando disso. Depois a gente falou sobre o lucro, né? Já que a gente falou de imposto de renda, a gente tinha que falar de como ter lucro com ações. Ele falou dos dividendos, que é um percentual do lucro, né? Pelo menos 25% ali tem que ser colocado, tem que ser distribuído entre os sócios do lucro de uma empresa. Pode ser mais, aí vai depender de cada empresa, isso normalmente é registrado também. Tem os juros ao capital e também tem a bonificação. Juros ao capital é aquele dinheiro que eu não recebi, ficou aplicado lá, a empresa investiu, aí ela tem ganho com esse investimento e depois ela me paga um percentual desse ganho ali que eu não recebi em dividendos no ano anterior ou em anos anteriores, em juros ao capital próprio. E a bonificação é quando o capital social da empresa aumenta, sem ser por novos investimentos aí de novas ações, né? Eu aumentei o meu capital e resolvo aumentar o número de ações, distribuindo essas ações para quem já é acionista. A empresa valia 1.000, agora vale 1.200, eu pego esses 200 a mais, transformo em mais ações e dou essas ações para aqueles que já são acionistas da empresa, ou seja, já são donos. É uma forma também de ganhar dinheiro. E como falávamos antes, a venda de ações também, né, quando eu tenho ganho de capital, comprei por 10, vendi por 20, é outra forma então de ganhar dinheiro com ações. A gente falou aí do clube de investimentos. Com certeza você lembra lá dos fundos de investimento em ações, e é muito parecido, as regras são as mesmas, só que quando eu falo de um clube de investimento são de 3 até 50 pessoas, não pode ter menos do que isso nem mais. O gestor pode ser uma das pessoas ali, ele não precisa ter talvez ali todas aquelas regras, né? Todos aqueles documentos, todas aquelas exigências de um fundo. Posso tratar um pouquinho diferente num clube de investimento, e por isso que ele acaba sendo muito utilizado, mas ele segue a mesma regra lá de um fundo de ações. A gente também aproveitou e falou um pouquinho de renda fixa, depois de ter passado por tanto assunto de renda variável. E como você lembra, renda fixa ela está atrelada a juro pré, pós ou híbrido, né? Então é uma grande diferença em relação à renda variável, e os produtos de renda fixa também são diferentes. Eu tenho produtos emitidos por instituição financeira, também alguns pelo governo, e alguns dos produtos, dos instrumentos de renda fixa são emitidos por empresas, como é o caso da debenture, né? A empresa precisa de dinheiro, ela emite um título dizendo assim, ó, quem quiser comprar esse título aqui, eu vou recomprar lá no futuro, pagando esse dinheiro de volta e mais um juro. Não existe uma regra específica para a emissão de debentures, né? Não tem prazo específico também, pode usar qualquer tipo de remuneração, inclusive pode estar numa das cláusulas que lá no final eu posso converter esse pagamento que seria em dinheiro em ações, ou também pode ser conversível essas ações
em caso de inadimplência, né? Era para eu ter recebido, não recebi, eu posso receber ao invés do dinheiro ações dessa empresa. Tem diversas formas aí, inclusive, de ver a garantia, né? Tem tipos de garantia diferentes para cada tipo de debênture, mas não é um assunto tão comum aí para sua prova de CPA 10. Vale lembrar que debênture, então, é uma empresa emitindo um título para pessoas físicas e jurídicas comprarem, dizendo que lá no futuro ela vai pagar um valor de juros mais o valor que recebeu. Sempre tem cobrança de imposto de renda no formato regressivo, ou seja, quanto mais tempo fica, quanto mais tempo fica, menor é o valor que você paga de imposto. E tem a tal da debênture incentivada, que o governo incentiva ali, olhando ali para a infraestrutura de logística e transporte, principalmente, esse tipo de investimento. Ele diz assim, olha, tu pode emitir debênture, pode captar para isso, pode melhorar a questão logística, a questão de transporte, porque eu vou ter um benefício no futuro, e aí o meu incentivo é não cobrar imposto de renda. Com isso, você pode pagar um pouco menos e também o investidor fica mais contente por não pagar imposto de renda. Essa é a debênture incentivada. Parecido também com a história da debênture incentivada, a gente tem toda a questão ali das LCIs, LCAs e a própria poupança. O governo quer que você invista, quer que as pessoas invistam em imóveis e também em agronegócio. Tudo isso tem vantagem para o governo. Com o agronegócio mais forte, eu tenho menos problema em relação à fome, eu tenho também maior exportação e maior entrada de recursos aqui no país com exportação. Com mais pessoas tendo seus imóveis, também eu tenho menos problema e por isso que os produtos de investimento que têm algum vínculo com imóveis ou agronegócio, eles acabam tendo esse benefício da isenção de imposto de renda para a pessoa física. A LCI, letra de crédito imobiliário, pega lá os contratos de crédito imobiliário que o banco, que a instituição financeira fez com seus clientes e usa isso como garantia para emitir um novo título, dizendo assim, olha só, aqui eu já emprestei tanto para crédito imobiliário. Eu tenho, inclusive, a garantia real desses imóveis, né? Caso o cara não pague, eu tenho como pegar o imóvel dele e usar para te pagar também. E aí ele emite novos títulos, que são as LCIs, que são isentas de imposto de renda. Então eu só posso emitir uma LCI se eu tiver emprestado dinheiro aí para financiamento imobiliário. Quando eu falo de LCA, ele segue a mesma linha, só que a garantia, o lastro, são créditos do agronegócio. Ou seja, a instituição financeira, para emitir LCA, ela tem que ter emprestado dinheiro para o agronegócio. E por isso que ela também tem a isenção de imposto de renda. Já quando eu falo da poupança, a poupança, 65% do valor arrecadado, né, que eu captei em poupança, eu tenho que investir em crédito imobiliário. Ou, se for uma poupança rural, esses 65% eu tenho que investir em novos créditos rurais. Por isso que todos eles têm o benefício ali da isenção de imposto de renda. Depois a gente falou de CDB, que CDB é quando o banco pede dinheiro emprestado para o cliente, para o investidor, e esse investidor então pega esse título, lá na frente ele vai devolver o título e vai pegar o dinheiro de volta com juros. Tem sim o fundo garantidor de crédito também nesses títulos, tem imposto de renda, diferente das LCIs, LCA e poupança, e esse imposto de renda ele é sempre no formato regressivo. Depois a gente falou dos títulos públicos federais, que tem nomezinhos bonitos aí para o investidor, pessoa física, utilizar no dia a dia, mas para sua prova é um pouco mais difícil. Lá na sua prova fala em LTN, LFT, NTN, NTNB, NTNF, NTNB principal, é uma sopa de letrinhas. E essa sopa de letrinhas a gente trouxe algumas dicas, né? Lembrando, quando o T vem no final, o título é pós-fixado. Se é pós-fixado, é Tesouro Selic, né? Letra financeira do Tesouro. Falando em letra, letra não paga cupom, mas a nota paga cupom. Com exceção quando a nota vem com alguma observação. Se tem observação na nota, NTNB principal, não tem pagamento de cupom. Se não tem observação na nota, NTNB ou NTNF tem sim pagamento de cupom. Letra nunca paga cupom, nota paga cupom, sempre com exceção de quando ela tem aí uma observação na nota.
E para fechar os instrumentos, os produtos de renda variável, de renda fixa e renda variável caem na sua prova, na renda fixa ali tem as operações compromissadas. É um título que eu emito, o cara que está comprando já sabe quando que ele vai ter que me devolver e quanto que ele vai receber, mesmo que tenha aí uma remuneração pós-fixada ou híbrida. Mas é um compromisso duplo. Essas operações compromissadas, ela tem um compromisso do comprador e um compromisso do vendedor já em relação à data de recompra desse título. Ela também tem cobrança de IOF, ela também tem uma tabela regressiva de imposto de renda, e falando em tabela de imposto de renda, lembra, né? 0 até 180, 0 não, né? 1 até 180 dias, eu vou ter a alíquota máxima, né? 22,5. Depois, quando eu falo aí de renda fixa, eu sempre caio 2,5 pontos percentuais e dobro a quantidade de dias, ou seja, de 1 a 180, 180 dobrei, eu vou a 360. De quanto até 360? De 181 até 360, eu aumento o meu tempo e diminuo 2,5 pontos. Então, de 22,5 eu passo para 20. Depois, de 361 até o dobro de 360, que foi o fim, até 720, eu diminuo mais 2,5% e eu caio ali na alíquota de 17,5 pontos percentuais. E por fim, se eu ficar mais de 720 dias com um desses títulos, eu também vou ter mais uma redução, chegando aos 15% de imposto de renda, alíquota mínima quando a gente fala em investimentos aí de renda fixa, os padrões, né? E o IOF, como a gente já explicou lá atrás também, o IOF tem uma diferença aí bem grande. Até o 29º dia ele cobra IOF, a partir do 30º não cobra. Não te preocupa com contas de IOF, só com aquelas regrinhas, né? Primeiro eu cobro o IOF quando tem, depois do que sobra eu cobro aí o imposto de renda. E fechamos com chave de ouro o nosso tema, o nosso módulo, com o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que não é algo público, na verdade foram os bancos que criaram, é uma entidade privada. Todo banco bota um dinheirinho lá a cada tipo de investimento que faz, que emite, cada título que emite, uma parte fica lá no FGC, e caso essa instituição quebrar, o FGC garante alguns produtos ali, né? O investidor que investiu em alguns produtos que tinham garantia do FGC, o FGC vai lá e paga para o investidor, mesmo que essa instituição tenha quebrado. Tem algumas regras bem interessantes, né? Primeiro, que são esses produtos específicos. Segundo, que é só 250 mil por CPF e por instituição financeira. Ou seja, se no meu CPF, na minha conta, eu tenho mais de 250 mil aplicado e a instituição financeira quebrar, recebo só 250. Se eu aplicar em diversas instituições financeiras e todas elas quebrarem, o meu limite ali é 250 mil por CPF, por instituição financeira, e com teto de 1 milhão. Ou seja, se eu tiver mais de 1 milhão aplicado, mesmo que sejam em diversas instituições financeiras, eu vou ter 250 mil para cada uma ali no FGC, tendo no máximo 1 milhão também que eu possa restituir esse valor através do Fundo Garantidor de Crédito. E esse valor aí de 1 milhão, ele é renovado a cada 4 anos, ou seja, usei uma parte agora, daqui a 4 anos eu volto a ter 1 milhão, então isso também dá um pouco mais de segurança para os investimentos e os investidores de forma geral. Com exceção aí do DPGE, Depósito a Prazo com Garantia Especial, que esse tem aí uma exceção em relação ao Fundo Garantidor de Crédito, ele é um tipo de título bem específico, e para esses tipos de títulos, os DPGS, Depósito a Prazo com Garantia Especial, o limite do FGC é de 40 milhões, então esse também é uma regrinha importante aí para você saber, relembrar no nosso resumo. Te espero no nosso próximo módulo, módulo 7, para a gente falar de Previdência e encerrar o nosso preparatório da Francesca Educação Financeira, gratuito para você aqui no nosso canal.